O que aconteceria com o mundo e mais especificamente com o preço do Bitcoin se a gente tivesse uma crise parecida com a crise de 1929? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E por que isso é relevante? Porque a gente teve então recentemente uma inversão na curva de juros por um período bastante longo. Por que isso é relevante? Porque inversões na curva de juros, ou seja, a taxa de juros de curto prazo superando a taxa de juros de longo prazo, acontece geralmente antes de crises e recessões. Pelo menos foi isso que aconteceu ali antes dos anos 2000, antes de 2010, antes de 2020, e tivemos então essa reversão. Tivemos uma correção no mercado, mas não sei se dá para chamar isso de uma recessão ou algo do tipo. Recessão acho que provavelmente não, mas pelo menos uma correção acentuada no mercado. Bom, além disso, temos uma dívida explosiva aqui dos Estados Unidos de mais de 36 trilhões de dólares, quase 37, e cada vez mais pessoas estão percebendo que essa dívida aqui é insustentável. Não à toa, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado recentemente. E a gente tem também uma correlação entre Bitcoin, SP500 e vários outros ativos aqui com liquidez global, ou seja, basicamente enquanto os estados aí estão nessa loucura de imprimir dinheiro, criar cada vez mais dívida, baixar artificialmente taxas de juros aí próximas de zero, programas de quantitative easing. A gente tem o aumento dos ativos, então SP500, Bitcoin se valorizando bastante, e só que até onde isso vai, certo? Quando esse sistema aí falir e esse sistema parece estar indo rumo ao abismo, o que que irá acontecer? Aqui a gente tem também o gráfico do Bitcoin com M2 global, é muito interessante essa semelhança aqui. Então a gente vê que quando o M2 começa a subir, o preço do Bitcoin aí começa a subir um pouco depois. Bom, antes de entrar então nesse cenário, a gente precisa fazer o disclaimer clássico aqui do canal. Se você assiste os vídeos aqui, você já deve saber qual é. Isso não é uma dica de investimentos, você não deve basear aí suas decisões com base nesse vídeo. A gente só está pensando em alguns cenários e trazendo aqui alguns dados para vocês. Mas dito isso, então, vamos dar uma olhada neste cenário aqui desenhado com a ajuda do ChatGPT acerca de o que pode acontecer se a gente tiver uma crise parecida com a crise de 1929. Então, basicamente, aconteceu uma simulação aqui, né, com dados atualizados do preço do Bitcoin em torno de 105 mil dólares no momento onde eu estou gravando esse vídeo. E daí a ideia é pensar em um cenário onde o mundo entra em uma crise similar à de 1929, adaptada ao contexto atual. Então, um mundo com dívidas impagáveis, moeda fiduciária desvalorizada e excesso de intervenção estatal e o Bitcoin já existindo. Então, o Bitcoin foi criado ali em 2008, 2009 e ele existe. Então, diferentemente, por exemplo, da crise de 1929, a gente tem uma alternativa em potencial, que é o Bitcoin, que é uma alternativa às moedas fiduciárias, a esse sistema de controle aí e de dívida, que já acontece, não é de hoje. Bom, então, basicamente, o que aconteceria com o mundo? A crise de 1929, aqui, segundo essa análise do ChatGPT, foi detonada por quebra na bolsa, corrida bancária, contração brutal de crédito e quebra de empresas em cadeia. Se isso acontecesse hoje, os efeitos seriam ainda mais severos, por três motivos. Motivo número um, a dívida global 10 vezes maior. Motivo número 2, o sistema financeiro é altamente interconectado. E motivo número 3, o Estado já está endividado e não consegue mais, entre aspas, salvar o sistema, como aconteceu em 2008. Recomendo que vocês vejam aquele filme, A Grande Aposta, que é muito interessante, retrata um pouco aí da crise de 2008. Eu acho que ele só peca em não mostrar tanto o papel dos bancos centrais aí, manipulando taxa de juros, intervindo no sistema e criando essas bolhas, como a bolha aí do subprime, do mercado imobiliário americano em 2008. Bom, dito isso, então, qual que seria a provável sequência? A quebra de confiança nos bancos e governos, a desvalorização acelerada das moedas fiduciárias, o colapso de empresas e alta explosiva do desemprego, inflação ou hiperinflação como reação estatal via impressão de dinheiro. Essa seria a sequência provável, baseado aí no que já aconteceu no passado e no playbook, digamos assim, dos bancos centrais hoje.
O que que aconteceria com o Bitcoin, então? Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, só estamos pensando em alguns cenários. Pode ser que isso não aconteça, porque é impossível prever o futuro, certo? Bom, dito isso, fase número um, né? O que que aconteceria nesse cenário? Uma queda brutal no curto prazo. Assim como o ouro em 2008 e o Bitcoin em 2020, haveria uma liquidação generalizada. Quando o mercado começa a despencar, tem chamada de margem, bancos quebrando, empresas quebrando, todo mundo liquida tudo que eles têm aí disponível. O Bitcoin é um ativo muito líquido, existe muita liquidez aí no Bitcoin, então o Bitcoin é um ativo que pode ser negociado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, geralmente, quando acontece uma correção muito forte no mercado, o Bitcoin cai junto com as ações aí no mundo inteiro. Então, possíveis quedas do topo atual. Então, situação aqui de liquidação moderada, com uma queda de 50%, o preço estimado aí para o Bitcoin cairia então, no caso de um cenário de correção severo, para 52.800 dólares. No caso de uma crise sistêmica severa acontecendo então no dia de hoje, com uma queda de mais de 70% do Bitcoin, o preço poderia cair para 31.700 dólares. E no pânico financeiro extremo, o preço do Bitcoin poderia cair em torno de 85%, o que já aconteceu outras vezes, chegando em 15.800 dólares, preço estimado. Então essa queda não seria por uma falha do Bitcoin, mas por falta de liquidez do sistema financeiro global. Então aqui o que que esse cenário está prevendo, né? Lembrando que isso é um cenário possível, não quer dizer que seja necessariamente o futuro. Ele prevê uma fase 2 de valorização explosiva no médio e longo prazo, quando bancos travarem saques, moedas forem desvalorizadas e o dólar perder a confiança global. Então o mundo vai buscar alternativas escassas e neutras. E algumas pessoas acreditam no ouro aí como alternativa e outras pessoas então acreditam no Bitcoin como alternativa. O Bitcoin poderia então ser adotado como uma reserva de valor alternativa, ser usado entre países com moedas colapsadas e aumentar fortemente a demanda institucional e individual. Então, um exemplo aqui do ciclo parecido, o que, que ele está mencionando, em março de 2020, com a crise, o Bitcoin caiu de 10 mil dólares para 3.800 dólares. Está certo isso? Crise de março de 2000, vamos dar uma pesquisada aqui rápida. Preço do Bitcoin em dólar. Vamos ver se o ChatGPT não cometendo nenhum equívoco. 2020. De fato, o preço estava bem baixo, eu nem lembrava disso. O preço chegou aí perto dos 10 mil dólares e chegou aqui nos 5 mil dólares. Deixa eu ver quanto que ele está falando aqui. 3.800. Caramba, em 2020, 3.800, eu não me lembro de 3.800. Eu me lembro de 3.800 dólares em 2019, mas não em 2020. 2020, quando caiu aqui, caiu para 5 mil dólares. Bom, mas enfim, feito esse disclaimer, então, bom, independentemente disso, mesmo que tenha caído aí para 5 mil dólares, teve uma recuperação muito forte aí quando o preço de todos os ativos voltaram a subir, chegando aí em 69 mil dólares. Isso de fato aconteceu, eu me lembro. Então, deixa eu ver. Aqui no topo de 2021, aí próximo, 60 e poucos mil dólares, certo? Beleza. Isso aí. Bom, então, dito isso, hoje, com muito mais adoção, a recuperação seria ainda mais forte após o choque inicial. Mas lembrando, a gente teve uma recuperação rápida de todos os ativos aqui. Então, a gente teve uma recuperação rápida, por exemplo, do SP500 e outros ativos, e o Bitcoin subiu junto. Então, não sei se seria um paralelo aí razoável. Mas, de fato, historicamente, a gente tem quedas muito fortes no Bitcoin, mas ele se recupera ainda mais. Então, temos quedas aí de 80%, com valorizações aí exponenciais do preço do Bitcoin, pelo menos historicamente. Esse talvez fosse um cenário diferente, né? Porque seria uma recessão muito mais pesada. Mas enfim, é o que ele coloca aqui nesse cenário, o próprio ChatGPT aqui, com base, claro, no nosso histórico de conversa e tudo mais. Ele coloca então que hoje, com muito mais adoção, a recuperação seria ainda mais forte após o choque inicial. Quem se protegeria então nesse cenário bitcoinheiro, digamos assim, sobrevive quem tem Bitcoin em autocustódia, cold wallet, não depende de bancos para acessar o seu próprio patrimônio e entende o papel do Bitcoin como moeda fora do sistema. Conclusão aqui então dessa estimativa, uma nova crise de 1929 em 2025 derrubaria tudo, inclusive o Bitcoin. Mas o Bitcoin seria um dos únicos ativos com chance real de sobreviver e se multiplicar.
A maioria venderia com medo e os poucos que segurarem com convicção podem construir riqueza de verdade em meio ao caos. Interessante, bastante bitcoinheiro aqui este cenário. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceria? Será que na verdade essa recessão iria durar muito mais tempo? O preço do Bitcoin poderia cair ainda mais e não se recuperar como aconteceu nos últimos ciclos? Ou será que sim, de fato, o Bitcoin ele foi criado para ser uma alternativa a esse sistema falido que está colapsando em câmera lenta e justamente ele foi criado para isso? Embora essa correção de curto prazo aconteça, ele vai se recuperar aí com força total depois disso. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, não baseiem aí seus investimentos, suas decisões de investimentos, simplesmente nesse vídeo aqui, curto de em torno de 10 minutos aqui no YouTube. Dito isso, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E se tiver a opção hype aí para vocês, coloquem hype para bombar aí, entregar o canal para mais pessoas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço e até mais.